Olá, eu saúdo você, o senhor, a senhora, tantos quantos têm participado conosco da nossa programação. Eu quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez para falar a respeito de um assunto que está dentro do tema do nosso programa, que é doutrinas básicas. Quando falo em doutrinas básicas, estamos nos referindo, obviamente, a doutrinas bíblicas, doutrinas da Bíblia. E o que são doutrinas básicas? São exatamente aquelas doutrinas de assuntos na Bíblia que são conhecidas. As pessoas às vezes discorrem sobre vários assuntos, assuntos até conhecidos, são básicos até, sobre salvação, sobre Jesus Cristo, sobre a igreja, sobre o céu e várias coisas assim que as pessoas normalmente comentam. Por isso nós chamamos de doutrinas básicas. E nós hoje vamos falar sobre um tema relacionado à questão doutrinária bíblica, que também é básica. E esse tema, ele é na forma de uma pergunta. Os nossos temas sempre são na forma de uma pergunta, para nós podermos discorrer sobre o assunto e encontrarmos respostas seguras e convincentes. Então o nosso tema hoje é: igreja é um hospital para pecadores ou um tribunal para julgamentos? Muito bem. Com toda a característica polêmica deste tema, vale a pena discorrer sobre ele. Porque, embora se trate de conceitos antagônicos, quer dizer, contrários, sobre a igreja, é interessante buscarmos nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, a base para nós estarmos fundamentados em respostas seguras e convincentes sobre um assunto tão polêmico. Isso porque, por um lado, haverá sempre aqueles que se sentirão, ou melhor, que sentirão na igreja um verdadeiro hospital para curar as feridas, aquelas feridas que lhes atingiram os seus sentimentos pessoais. E hoje, essas pessoas estão, vamos usar aí com a expressão, em alta hospitalar, ou seja, com as suas feridas totalmente curadas. Algumas pessoas são até gratas à hospitalidade que receberam na igreja, na qualidade de uma comunidade de crentes fiéis a Jesus Cristo, que foram capazes de acolhê-los e de lhes apresentarem o bálsamo para as suas dores e também o vinho precioso para cicatrizar suas feridas. Uma linguagem que daqui a pouco você vai conhecer melhor esta linguagem. Bom, mas por outro lado, haverá também aqueles que tiveram suas decepções com igrejas ou até mesmo com pessoas da igreja que os levaram a se afastarem do convívio com os fiéis. Em outras palavras, eles se sentiram julgados e condenados à morte espiritual. E muitos desses acabaram se tornando desigrejados, ou seja, estão fora de igreja, não frequentam a igreja, ou então se sentem isolados na sua fé, aquela fé individualizada, sem nenhum desejo de voltar mais ao convívio com igrejas. Bom, felizmente, nós temos na Palavra de Deus não só respostas para essa questão tão polêmica, como também temos a receita segura e a direção segura para aqueles que, porventura, estiverem diante de uma dessas duas posições. Nós podemos, por exemplo, ver agora então o que é que a Bíblia diz sobre isso. Vamos lá. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 30 em diante, Jesus contou uma parábola na qual um homem que descia dos montes de Jerusalém para Jericó, lá embaixo, às margens do Mar Morto. E esse homem, ele foi agredido por ladrões e salteadores. E esses ladrões e salteadores o deixaram quase morto, ou seja, semi-morto. Passaram por ali dois religiosos, um sacerdote e um levita. E quando viram aquele homem caído ali à beira do caminho, eles passaram de largo e não o assistiram. Isso é o que diz a parábola. O homem pecador é exatamente esse homem. Por quê? Porque ele se distanciou do lugar da presença de Deus, na figura de Jerusalém, lá no alto. E ele desceu para o lugar mais baixo da terra, aquele lugar onde o pecado ali o lançou. Isso prefigurado na cidade de Jericó, cidade sobre a qual havia uma maldição para aqueles que tentassem reconstruir essa cidade, quando ela foi destruída lá no tempo de Josué,
quando os israelitas entraram na terra prometida. Todavia, segundo a parábola, o bom samaritano da parábola contada pelo Senhor Jesus, ele vindo de viagem, ele parou e deu àquele homem os primeiros medicamentos, vamos dizer, os primeiros socorros. A primeira coisa que ele fez foi usar azeite. O azeite foi para suavizar as dores daquele homem. E depois ele derramou sobre a ferida o vinho, para o quê? Para cicatrizar as feridas dele. E em seguida colocou aquele homem sobre a sua cavalgadura, ou seja, o animal sobre o qual ele vinha montado, e levou aquele homem para uma estalagem. E ali então ele fez uma recomendação que fosse dada àquele homem toda a assistência, com as despesas inclusive pagas antecipadamente. E assim é a igreja como um hospital para pecadores. Então esse é o primeiro caso. Essa igreja, assim, ela não é uma simples composição de religiosos que passam de largo quando se trata de assistir o pecador agredido pelas consequências do pecado. Ela compartilha com o necessitado o bálsamo confortador do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o consolador, isso na figura do azeite usado pelo bom samaritano. E ela também fornece a essa pessoa o vinho. Que vinho é esse? É o vinho da alegria de uma salvação eterna em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue lá na cruz do Gólgota. Com que objetivo? Para cicatrizar as feridas causadas pelo pecado. Então essa igreja é uma verdadeira estalagem para a cura das feridas da alma. Agora, o outro lado da questão, quando a igreja é um tribunal, o que é a igreja ser um tribunal para julgamentos? Aí agora nós vamos ao Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 19 de Lucas, nós falamos aqui, Lucas capítulo 10, no versículo 30 em diante. Agora vamos para o capítulo 19 de Lucas, dos versos 1 a 16. E lá nós vamos encontrar o registro de um homem. Esse homem se chamava Zaqueu. E a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Mas a primeira opção que ele fez para ver quem era Jesus foi procurar Jesus no meio de uma multidão. Porém, aquela multidão não lhe deu acesso a Jesus como ele queria, como ele desejava, como ele imaginava quem era Jesus. E isso o deixou decepcionado com aquele grupo de pessoas, que era um grupo de pessoas que afirmava que Jesus estava entre eles, mas não dava acesso às pessoas, ou seja, não dava às pessoas o acesso a Jesus. Então, decepcionado com aquela forma incoerente de apresentar Jesus, as expectativas daquele homem em termos de atender essas expectativas, de ter uma experiência com Jesus, isso tudo foi frustrado para ele. Assim, ele tomou então uma decisão. E a decisão foi de isolar-se no seu conceito sobre Jesus. E não mais quis se juntar a um grupo de pessoas cuja forma de dar acesso a Jesus decepcionava qualquer um. Então, lá do alto de um sicômoro no qual ele subiu, sicômoro ou figueira brava, é a mesma coisa. Ele então tinha certeza de uma coisa, que ele iria passar agora a ver Jesus. Jesus iria passar lá embaixo e ele iria ver Jesus. Porém, a sua visão de Jesus, ela iria naturalmente ficar distorcida, porque ele o veria apenas de longe. E mais, de um posicionamento lá do alto, isso mostrava a sua altivez. Ele lá do alto e Jesus lá embaixo. A decepção de pessoas com grupos religiosos que não lhes dão acesso a uma experiência pessoal com Jesus leva essas pessoas a tomarem posicionamentos assim sobre Jesus Cristo. Elas passam a ver Jesus, sim, mas segundo seus próprios pontos de vista. Todavia, a grande maravilha dessa experiência de um homem que chamaríamos de desigrejado, fora de igreja, por ter sido vítima de uma agremiação de pessoas religiosas que não lhe deram um verdadeiro acesso a Jesus, foi que Jesus então olhou para ele de baixo para cima.
E em seguida, a ter olhado para aquele homem de baixo para cima, Jesus o chamou pelo nome. E ele, que não conhecia Jesus, senão por ouvir dizer, agora tomou conhecimento de que Jesus já o conhecia, inclusive pelo nome. E mais ainda, Jesus mostrou-lhe que o propósito dele para com aquele homem era pousar na casa dele. Disse para ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E não só pousar na casa daquele homem para resolver todos os seus problemas, mas também os problemas de toda a sua família. Então, ainda que organizações religiosas se tornem tribunais para julgamento de pessoas, pode estar certa de uma coisa: Jesus acolhe essas pessoas, chamando-as pelo nome, porque foi Ele quem disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus é assim. Então, diante desta colocação bíblica, você pode estar certo. A igreja, na verdade, ela é um hospital para pecadores, quando ela é fiel à palavra de Deus e te leva a ter uma experiência pessoal com Deus. Então, que Deus te abençoe, a você, toda a sua família, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus.